E a nossa resenha esportiva de hoje, vamos continuar com o assunto aí da Copa São Paulo, esses dois times paraibanos, Confiança e Pere Lima, que são os últimos participantes aí da competição na última edição, em 2020, né? O trabalho dessas equipes na base se mantém bem com o passar do tempo. É isso mesmo, Amaury. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui no Correio Esporte. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois ano passado é bom frisar que ano passado, em meio a todo esse caos aí, nós não tivemos, né? Desde 1969 a Copinha existe, só Sim. nessa temporada aí que não existiu por conta da pandemia. Mas é como você falou, né? Eu acho que também por não ter estadual, acabou ficando aí meio que Confiança e a Pere Lima. E claro, jogando também a disputa do Campeonato Paraibano, foi agora há pouco aí, nós até mostramos aqui no Correio Esporte, eles acabaram reconquistando essa vaga aí para disputar lá. Eu acho que é o grande chute, né? É a grande aposta de qualquer clube que trabalha com base quando você vai para a Copa São Paulo. São 128 equipes do Brasil inteiro, então você tem... Campeonato dificílimo, né, amor? Campeonato dificílimo, um campeonato que é transmitido, todos os jogos transmitidos nas plataformas de streaming da Federação Paulista de Futebol. Então, assim, todo mundo olha para a Copa São Paulo, né? Porque é na Copa São Paulo que saíram os grandes jogadores e ainda saem muitos bons jogadores, né? Você consegue fazer ali uma permuta, você consegue vender um atleta, uma promessa, você consegue fazer todo um gingado aí para que o pessoal possa tá investindo ainda mais. A gente sabe que Confiança é uma grande novidade, né? Uma novidade recente aí, tá chegando aí na sua segunda competição. Participou até agora da Copa do Nordeste. Jogou agora a Copa do Nordeste, não foi tão bem, né? Não venceu nenhum jogo. Enfim, vai para uma aposta. O Confiança que na temporada anterior também não venceu nenhuma partida. Mas é aquela, né? Tá ali, tá mostrando o seu nome. Você, com o passar do tempo, começa a perceber que esse time existe aqui, então acho que dá pra gente fazer algum tipo de relação, e acontece isso. Já a Pere Lima não, a Pere Lima já tem um viés, muito parecido com o do CSP, né? É um clube realmente empresa, é um clube que pensa mais nisso, que tem investimentos em cima das categorias de base, por isso que durante o Campeonato Paraibano eles acabam optando por jogar praticamente com 90% dos guris, né? Com moleques abaixo de 20 anos de idade. Então é essa aposta que é feita. A gente trouxe até uma arte aí que mostra as últimas 4 participações das equipes paraibanas na competição, né? Tá. Como a gente falou agora há pouco. O Confiança, né? Em 2020 aí foi eliminado na fase de grupos, tanto Confiança como a Pere Lima. Confiança ficou em 2020 ele ficou no grupo do Internacional, Capivariano e Linense. Né? Não conquistou nenhuma vitória, como a gente falou aqui, né? Grupo difícil, né? Essas equipes do interior do Nordeste, né? A cidade de Lins. Interior de São Paulo. Desculpe, interior de São Paulo. E o Inter chegou nas quartas de final, né? Então, assim, e é uma base muito forte, não dá nem pra gente discutir, né? O quão o Colorado consegue também trabalhar muito bem a base lá. E aí, em 2019, a gente também teve um CSP aí que foi eliminado na fase de grupos e Queimadense também. Esse CSP na fase de grupos, você está lembrado, esse CSP foi eliminado por muito pouco, né? Sim. O CSP conquistou uma vitória, um empate, uma derrota. Ficou no grupo com o Atlético Paranaense, Comercial e Tupã. Né? Comercial também. Enfim, os times de São Paulo é muito complicado. É muito forte, né? Não dá pra gente achar um time que não tem um bom trabalho, né? O nível técnico é muito alto lá. E o CSP no último jogo tinha ainda a chance, a oportunidade de passar, mas aí pegou o jogo mais difícil, que foi o Atlético, perdeu a partida e aí o CSP ficou fora aí. Bom, aí em 2018 a gente teve um Botafogo que foi eliminado aí pelo Palmeiras na segunda fase e o São Paulo Cristal eliminado aí na fase de grupos. É interessante, né, Amaury? Esse 2018 aí, a gente voltando o tempo, né? O investimento do São Paulo Cristal e dando resultado, né, agora, né? Tá na Série D. Isso. Interessante isso aí, né? Foi bom resgatar isso. O São Paulo Cristal conquistou aí uma vitória, deixa eu só, vou ter que filar aqui de novo, me acabei esquecendo aqui, 2 empates e uma derrota. Então assim, não foi tão ruim, né? Sim. Diante de um grupo que tinha o Joinville e o Taboão, também times fortes. Lá no interior de São Paulo também. E tinha o Real Brasília, que a gente também não dá para comentar porque você não conhece muito bem. Já o Botafogo não, o Botafogo conseguiu, fez a sua melhor campanha na Copa São Paulo, só que do outro lado no sorteio pegou o Palmeiras. Poderoso Palmeiras, que no ano anterior tinha chegado à final, então assim, tinha uma base ainda muito sólida. Nessa competição não, o Palmeiras foi eliminado na oitavas avos de final, que
são aquelas quando tem 32 equipes ainda, antes das oitavas de final, ou 32 avos de final. E aí o Belo acabou, os Belinhos acabaram os Belinhos. Caindo aí nessa fase, né? E aí a gente vai para 2017, Auto Sport eliminado também na fase de grupos e o Botafogo também eliminado na fase de grupos. Esse do Auto Sport até me lembro, revelou aquele Arthur, que já ficou, né, por lá. Mesmo perdendo, foram goleados, perderam para o Grêmio, na verdade. Acho que tem um Votoporonguense nesse grupo. E o Botafogo tinha um Vasco, que no ano posterior chegou à final da competição, onde revelou, acho que metade dessa turma do Vasco que tem jogado aí a segunda, a primeira divisão nas últimas 2, 3 temporadas, estavam nesse grupo aí que enfrentou o Botafogo. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Eu vou até aproveitar, Mauri, que você está aqui. Eu vou pedir para Iraquitã... E também não é fácil, rapidinho, também não é fácil, desculpa, Sérgio. Também não é fácil porque é uma competição que, como você bem falou, começa no dia 2 de janeiro. Então, metade dessa turma aí ou está viajando de ônibus, ou está em aeroporto fazendo escala para poder chegar em São Paulo e no outro dia jogar. Ou seja, não tem festa, não tem fim de ano, não tem nada. Essa molecada está... Acima de tudo está um sonho, né? Um sonho de se tornar um jogador profissional. Vou pedir para a Iraquitã aí, se puder colocar a primeira arte dos grupos, né? Dos dois times, do Desportiva o Confiança e a Desportiva Pery-Lima, para a gente mostrar aqui, para fazer uma análise mais detalhada aí desses times que estão nesse grupo, dessas duas equipes brasileiras, duas equipes paraibanas que vão disputar aí a Copa São Paulo. Enquanto tá aí já... então pronto, coloca aí. Eu ia fazer outra pergunta, mas tudo bem. Bom, vamos falar primeiro do Confiança, Mauri, que pega aí o Francana, né, de São Paulo, Juventude, deve ser o Juventude do Rio Grande do Sul. Juventude do Rio Grande do Sul. Né? Ponte Preta de São Paulo, que é forte também, e aí Confiança. Não tá um grupo tão fácil, não. É um grupo muito difícil, né? Juventude que acabou de chegar na primeira divisão. Então, permaneceu? Permaneceu na primeira divisão. Então, se o clube consegue já permanecer lá no alto, é que a base também tem forte, né? Porque como o Juventude passou muito tempo, aí quase mais de 20 anos, né? Sem voltar a disputar uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro, isso mostra que a arrecadação também não é lá essas coisas. Então você tem que apostar muito, tem que investir muito na base, porque é o caminho mais barato, né? Não dá para você chegar na primeira divisão e montar uma equipe com nível 6,5, 7, 7,5. Você tem que ir para 4, 5 e só consegue montar isso aí. É como uma brincadeira de apostas, né? De jogos de aplicativo. Você tem que montar os times com acordo com o dinheiro que você tem, né? Exatamente. Então, para isso, tem que investir na base. Ponte Preta é fortíssimo no interior de São Paulo, né? Então, é uma equipe também tradicionalíssima no futebol brasileiro. Então, assim, é muito difícil para o Confiança passar disso aí. Muito difícil mesmo. E aí vem o grupo 21, que eu até chamei a atenção, que eu achei até mais difícil do que esse grupo do Confiança, onde está a Pery-Lima, né? Vem São Caetano, que a gente sabe que tem base forte. São Paulo nem se fala. Quando eu morava em São Paulo, eu morava perto daquele CT de Cutia, né? São 10 campos de futebol que eles têm lá em Acho que é o maior CT Cutia, do São Paulo hoje, né? Impressionante a estrutura que o São Paulo tem nesses times de base, né? E aí vem o CSE de Alagoas, que aí a gente não tem ideia mais ou menos mas acho que isso equivale com a Pery-Lima, né? Eu acho que a briga aí vai ser com São Caetano e São Paulo e a Pery-Lima tentando beliscar. Eu acho que dá. Tu acha que dá nesse grupo? O Pery-Lima é chatinho, o Pery-Lima é um time ruento, né? Time bom, assim, que joga. Eu acho que dá para passar, assim. Claro que tudo se define lá dentro e às vezes quando a gente faz uma análise aqui, é uma análise mais macro, né? De tudo que a gente tem visto, de tudo que a gente tem analisado e estudado. São Paulo, vamos deixar à parte. Acho que São Paulo está garantido, né? Porque como passa 2, São Paulo está garantido. E é um time que foi campeão há menos de 3 anos. Mas CSE, eu confesso que não conheço. Esse aí também não. Não conheço, mas nos últimos anos, se a gente for para o futebol alagoano, também vai perceber que ele não é aquele time que está ali em cima. Ele pega, claro. Não é o CSA, a CRB, que estão aí na segunda divisão, quase chegar na primeira. Então ele pega um pouco dessa rebarba, né? Mas a gente está falando isso, Amaury, aí eu vou entrar nessa conversa. Porque, por exemplo, aí a gente vem para os times aqui da Paraíba, né? Eu acho incrível que a gente não está vendo aí um Botafogo, um Campinense, um 13, né? Que são equipes que eram... O Souza, que era para ter base forte, porque são equipes que estão disputando aí a Série C, disputando Série D. Isso mostra que tem base, Amaury. Isso mostra que tem um erro na preparação, né? Tem um erro na logística administrativa do clube, né? Quando você passa a olhar um pouco mais para... É uma escolha, ponto. Sim. É uma escolha. Você tem que saber o que você quer. Você quer investir no futebol profissional e fazer desse futebol profissional campeão, chegar lá em cima. O Campinense tem feito, nas últimas 2 temporadas, voltou à Série C. Quase ganha a Série D, foi muito bem, tá lá. Botafogo está no mesmo caminho. O 13 já não consegue, já não está fazendo bem no futebol
profissional também não está fazendo bem no futebol de base, assim como esses dois. Porque você precisa olhar também. Quando a gente começa a enxergar esse mercado, esse movimento de mercado que acontece agora no final do mês, todo mundo está voltando a treinar já no início do mês, embora o Campinense já volta aos treinos amanhã, dia 15 de dezembro, o Campinense está de volta, porque a Copa do Nordeste começa dia 22 de janeiro, então teremos aí um mês de preparação completo. Sim. O Campinense, os times deixam de enxergar isso. A gente começa a olhar, como é que nós mesmos jornalistas temos o pecado de olhar como é que está o mercado da bola. O mercado da bola é sempre ou contratou ou renovou com quem já estava. E muito pouco pegar jogadores de base. E é bom lembrar que o Campinense, muito da sua boa campanha nessa Série D se deve ao fato de bons jogadores que ele pegou, principalmente do CSP. Caso do Fábio Lima, que fechou com o ABC de Natal, foi embora para o ABC de Natal. Caso do Matheus Regis, que foi um dos grandes jogadores da Raposa nessa competição. E que o Raniel Ribeiro pôde observar nessa gurizada potencial para jogar na equipe de cima e dar certo. Então, assim, é preciso olhar com mais carinho para essa turma. Espero que o Botafogo, espero que o Campinense, o 13 e principalmente o Souza também, que acho que são os 4 grandes clubes hoje, os grandes clubes da Paraíba, os 3 primeiros aí mais em evidência, possam olhar com mais carinho para essas divisões de base, porque é o futuro de cada um, né? Sim. Quando a gente acha que não, mas nunca vai acontecer. Nós temos aí o Soares e o CSP. Pois é. Pergunta ao Josivaldo se ele achou ruim ter apostado no Soares. Né? A grana que ele ganhou quando foi para o Porto e depois quando foi para o Panathinaikos, já pagou todo o investimento do Soares e paga o investimento de toda a gurizada que o CSP mantém hoje. Verdade. Amaury, obrigado demais pela participação, trazer essas informações aí do nosso futebol de base. Vamos que vamos. Valeu.